E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma questão, dessa vez questão 24 da primeira fase do IME, da última edição que ocorreu enquanto eu gravo esse vídeo, a edição feita em 2025 para entrar em 2026. Bom, então, vamos lá, né? Eu tenho aqui, inclusive deixa eu tirar da borracha. Bom, eu tenho aqui a questão abre com um gráfico de tempo de meia-vida por velocidade. E esse gráfico está falando o seguinte, ó, de acordo com a velocidade num referencial inicial, o tempo de meia-vida que esse referencial mede está aumentando, né? Bom, para essa questão, antes de começar, a gente vai precisar do conceito de dilatação temporal. O que é dilatação temporal? Bom, dilatação temporal é o seguinte, a gente conhece o fator de Lorentz, que é maior ou igual a 1, e na verdade ele só é igual a 1 quando a coisa está parada, então assim, para velocidades diferentes de zero, ele é estritamente maior do que 1. E, bom, eu tenho que um intervalo de tempo ΔT, ele é gama vezes o intervalo de tempo próprio. Esse daqui é chamado tempo próprio. Ou seja, próprio. Ou seja, um referencial que mede um tempo ΔT0, um outro referencial vai medir um tempo ΔT que é maior, né? Porque o gama é maior do que 1. Então, assim, um intervalo de tempo pequeno num dado referencial, o referencial que mede o tempo próprio. Em um outro referencial vai medir um intervalo de tempo maior. Exatamente o que está acontecendo aqui. Ok? Então, bom, ou seja, nesse referencial inicial aqui, que está marcando essa velocidade, o tempo que passa no referencial do tempo próprio, ele mede um tempo dilatado maior. Mas quem é o tempo próprio? Digamos que essa linha é o referencial que mede ΔT0. E S é um referencial que mede ΔT, onde a relação entre eles é dada por ΔT igual a gama T0. Ou seja, essa linha é o referencial do tempo próprio. O referencial do tempo próprio é o referencial em que o evento começa e termina no mesmo ponto. Então, o evento começa e termina no mesmo ponto espacial. Começa e termina no mesmo ponto. E o outro referencial é o que o evento não começa e termina no mesmo ponto. Isso vai ser importante para a questão, ok? Mesmo ponto. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho aqui o referencial S e ele vai ser uma pessoa parada, certo? Esse daqui é o S. Aí, digamos que eu tenho aqui um vagão de trem com uma dada velocidade V e eu tenho outra pessoa lá com uma bolinha na mão. Ela vai jogar a bolinha para cima e pegar de volta. Aí, bom, esse daqui é o referencial S'. Aí, bom, digamos que eles comecem a marcar o tempo exatamente quando a pessoa arremessa a bolinha. Então, a partir daqui, eles começam a marcar tempo. Isso daqui vai ser o T, o delta, o T' e o T são zero. Eles começam a marcar exatamente quando ele arremessa a bolinha. E eles param de marcar o tempo quando a bolinha volta para a mão da pessoa. Aqui a bolinha voltou para a mão da pessoa, aqui com uma velocidade para baixo agora, não importa a velocidade da bolinha, mas enfim, voltou para a mão da pessoa. Aí, bom, aqui marcou um tempo, né? Foi de 0 até ΔT0. Porque, lembrem, ele marca o tempo próprio, eu já vou explicar por quê. E esse daqui marcou um tempo ΔT. Então, enfim, percebam o seguinte, no referencial S', o evento começa com a bolinha na mão dele, né? O evento é o movimento da bolinha. Começa na mão dele, termina na mão dele. Ou seja, começa num ponto, termina no mesmo ponto.
Por isso ele mede o tempo próprio. O tempo próprio é o tempo do referencial que mede o evento, o início e o fim do evento, no mesmo ponto. Enquanto para o referencial S, percebam que, na verdade, nem sei porque eu desenhei ele aqui embaixo, percebam que, na verdade, o trem se move, né? Então, para ele, o evento começa nesse ponto aqui, nessa coordenada x, e o x final é diferente do x inicial, né? O evento termina aqui. Então, ele mede o tempo dilatado. Ok? Então, tempo próprio, o tempo que o evento começa e termina no mesmo ponto. E o tempo dilatado é no referencial em que o evento começa e termina em pontos diferentes. Então, agora, feita essa revisão, vamos para a questão. A questão diz o seguinte, ó. O material radioativo é colocado num compartimento que viaja a uma velocidade muito alta. Assim, seu tempo de meia-vida aumenta em relação a um referencial inercial, embora não seja afetado no referencial do compartimento. Enfim, então o compartimento mede lá o tempo de meia-vida normal. Como mostra o gráfico acima, aquele que a gente viu, a gente vai ver que o gráfico não é importante para a questão. Enfim, um experimento é realizado com duas amostras iguais, A e B, desse material, são iguais, elas têm a mesma massa inicial, sendo A colocada dentro do compartimento e B estando no referencial inercial. Velocidade da luz no vácuo é c, tempo de meia-vida do material radioativo no referencial inercial é dt, enfim. A velocidade aproximada, estimada pelo gráfico, necessária para a viagem do compartimento, de forma que a quantidade percentual da amostra A remanescente da desintegração exponencial seja o dobro se comparada com a percentual remanescente da desintegração da amostra B após 5 vezes o tempo de meia-vida em referencial inercial é... Bom, o tempo de meia-vida em referencial inercial é dt. Então, enfim. E, bom, ok. Então, vamos lá. O que é que está ocorrendo? Aqui a gente tem um referencial inicial, que eu vou chamar de B, porque, enfim, ele guarda a amostra B de material radioativo. Aqui, emitindo radiação. Enfim, e a amostra A está num referencial que viaja a uma velocidade muito alta, uma velocidade V, que a gente quer descobrir. Está aqui a amostra A. Então, vamos lá, vamos perceber o seguinte. Primeiro, quem vai marcar o tempo próprio? Vai ser o referencial A. Por quê? Porque, percebam, aqui, nesse tempo aqui, num tempo qualquer, que eu vou chamar de tempo igual a zero, tempo B igual a zero, qual é a massa de A? A massa de A é a massa inicial. Sendo que depois, num tempo de B, na perspectiva do referencial B, né? Num tempo de B qualquer, que eu vou chamar de, enfim, T', a massa de A já é M0 dividido por algum fator, né? Digamos por 2, se for só um tempo de meia-vida. Então, percebam, a amostra decai em pontos diferentes para B. Mas para A amostra está sempre... Se eu tivesse uma pessoa aqui observando, né? A amostra está sempre decaindo no mesmo ponto. Então, o referencial A marca o tempo próprio, o que significa que a variação de tempo em B é gama delta A, que lembra, o tempo dilatado ele é gama vezes o tempo próprio, e o tempo próprio é marcado pelo referencial A. Ok. Então, bom, vamos lá, né? O que é que vai acontecer? E agora, como eu modelo um decaimento, né? Digamos que no início eu tenho uma massa M0. Depois de um tempo de meia-vida, que ele chamou de dt, a massa vai para M0 sobre 2. Depois, se passar mais dt, a massa vai para M0 sobre 4. Então, percebam o seguinte, né? Como eu modelo a massa em função do tempo. Massa em função do tempo é igual a massa inicial vezes meio de T sobre dt. Isso daqui é só vocês pegarem esse modelinho aqui e aplicar um juros compostos, né? O que seria análogo aos juros compostos. Mas percebam que é exatamente isso aqui. Porque, olha, quando passa um tempo de meia-vida, fica meio elevado a 1. Corta dt com dt, né?
aí fica meio elevado a 1, ou seja, a massa após um tempo de meia-vida é a massa sobre 2, metade da massa. Então, enfim, a função que modela é essa aqui, né? Isso para ambos os referenciais. Aí, bom, para a amostra B a gente vai ter o quê? Para a amostra B a gente vai ter a massa de B, em função do tempo, é a massa inicial, meio elevado ao tempo, né? Que B marca, pelo tempo de meia-vida, né? E a massa de A, bom, como é a mesma amostra, é M0, meio de... Aí é o intervalo de tempo que A marca, né? Dividido pelo tempo de meia-vida. E, bom, enfim, né? Aí o que vai acontecer? Ele disse que, bom, após 5 tempos de meia-vida do referencial inicial, ou seja, após 5 dt, após um intervalo de tempo 5 dt, o percentual da amostra de A remanescente é o dobro se comparado com o percentual remanescente de B. Ou seja, quando o tempo em B, né, é 5 dt, né? Quando o tempo em B é 5 vezes o tempo de meia-vida, ele fala que a massa A tem o dobro da massa de B. Então, a questão está nos falando basicamente o seguinte, que após o intervalo de tempo ΔTA, no referencial A, a massa é 2 vezes a massa de B após passar 5 dt, né? Após no intervalo de tempo de 5 vezes o tempo de meia-vida. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, onde a gente já sabe que, na verdade, ó, bom, ok, então, bom, a massa de A é o dobro da massa de B, né? Então, 2 vezes, aí quem é a massa de B? M0, vezes meio, elevado ao tempo que passou em B, foi 5 dt, sobre dt. E, então, bom, isso aqui fica 2 M0 vezes meio elevado a 5, fica 2m0 vezes 1 sobre 2 elevado a 5. Aí, olha, aqui com esse 2 fica 2 elevado a 4. Eu já vou escrever aqui embaixo. A gente vai ter que a massa de A, após um certo intervalo de tempo ΔTA, vai ser m0 sobre 2 elevado a 4, né? Cortou o 2 aqui com 5. Aí, enfim, ficou m0 sobre 2 elevado a 4. Porém, quem é o intervalo de tempo ΔTA? Lembremos que ΔTB é gama ΔTA, né? Porque o intervalo de tempo em A é o tempo próprio. Então, ΔTA é igual a ΔTB sobre gama. E o intervalo de tempo em B foi 5 dt. Então, aqui é 5 dt sobre gama. Então, agora a gente substitui, né, na função de A. Lembrando que tá até aqui a expressão, ó. Isso aqui é m0 vezes meio elevado a ΔTA sobre dt. Porém, a variação, o intervalo de tempo em A é o intervalo de tempo em B, né? Só que dividido por gama. Então, no lugar de ΔTA, 5 dt sobre gama. Só que isso aqui estava dividido por dt, então fica gama dt embaixo. Isso aqui vale m0 sobre 2 elevado a 4. Conclusão, vai embora dt com dt. Fica 5 sobre gama. Então, aqui, ó, fica m0 vezes 1 sobre 2 elevado a 5 dividido por gama. M0
sobre 2, 5 dividido por gama. Conclusão, ó, para isso ser igual, né? 5 dividido por gama tem que ser igual a 4. Então, né? E lembrando aqui, ó, já tem M0 e M0, então os denominadores têm que ser iguais. Então, 5 dividido por gama é igual a 4. É de modo que, bom, 1 sobre gama é igual a 4 quintos. Eu vou elevar tudo ao quadrado, vai ficar 1 sobre gama ao quadrado é igual a 16 sobre 25. Só que, bom, lembrando que 1 sobre gama é igual a raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, bom, 1 sobre gama ao quadrado vai ser 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, né? Isso aqui é 1 sobre gama ao quadrado, que por sua vez dá 16 sobre 25. Aí, bom, esse cara vai... Bom, eu somo v ao quadrado sobre c ao quadrado dos dois lados, eu subtraio 16 sobre 25 dos dois lados. A gente vai chegar nessa igualdade aqui, isso aqui é V2 sobre C2. Bom, no lugar do 1, a gente põe 25 sobre 25 para fazer a subtração. Conservo 25, 25 menos 16 dá 9. Isso daqui dá V ao quadrado sobre C ao quadrado. Conclusão, V ao quadrado é igual a 9 sobre 25C2. V é igual a 3 quintos de C. Pronto. Então, a nossa resposta, né? Bom, é o seguinte, aí está em número decimal, aí basta fazer, né? 3 quintos, bem simples. 0, vírgula, que transforma em 30, 6, 0,6C é a nossa resposta. Espero que tenham entendido. Foi uma questão bem interessante, relatividade, tem que cair direto no IME. Curtam, comentem, deixem sugestão para os próximos vídeos. E eu vou resolver outra questão da prova que eu também achei interessante. Eu vou resolver 2 questões da prova que eu achei as mais interessantes. Essa foi a primeira. Caso vocês queiram, eu até trago a prova toda, mas é isso. Até o próximo vídeo e falou!